Boa tarde, estamos no ar. Estamos no ar de sabadão, 23 de maio de 2020, 16 horas em ponto. Mais uma live aqui na página da Rádio Prorrogação no Facebook, com mais um convidado especialíssimo. A gente que tem feito aí lives espetaculares com grandes feras aí. Mauro Betting passou por aqui, Antônio Petri, Ricardo Martins, Guilherme Palese, enfim, muitos convidados especiais e hoje mais um cara que a gente é acostumado a ouvir aí, a gente que ama ouvir rádio, ouvir o futebol no rádio, né? A gente costuma sempre ouvir a voz dele na Rádio Bandeirantes. Ele que é apresentador da rádio, repórter, e hoje aceitou. Já agradeço demais por aceitar o convite, fazer essa live com a gente, para falar um pouquinho da carreira dele e também de futebol, é claro que é o que a gente gosta. Muito boa tarde, Guilherme Simati. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, realmente, por você ter sido tão simpático e tão gentil com a gente, viu? Tudo bem, João? Como é que vai? E aí, Alan? Um abraço para vocês, pro pessoal da Rádio Prorrogação. Que é isso, prazer é meu. Tanta gente boa aí e ter o prazer de poder me juntar a vocês e as pessoas citadas também. É um prazer muito grande. Não sei se eu posso acrescentar muita coisa, mas estamos aí. Ah, claro que pode. A gente tá com moral. Ele confessou que a primeira live que ele tá fazendo é com a gente, o Simati, que tá aí na Rádio Bandeirantes. Também ele que não nega a ninguém que é palmeirense. Também lá escrevendo no blog Nosso Palestra, né, Gui? E também, é claro, sempre com os seus textos brilhantes. Eu gosto muito de acompanhar também os textos que ele escreve. A gente já fala muito sobre isso aqui a partir de agora. Comigo hoje, nesta live, meu parceiro de sempre aí nas lives, na Rádio Prorrogação, já pode até fazer essa primeira pergunta aí. Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, João Moreira, boa tarde, Guilherme Simati. Agradecer mais uma vez aí pela presença aqui na nossa live. É muito importante compartilhar essas experiências aqui. E boa tarde ao pessoal ligado, né, aqui na nossa live e acompanhar mais um grande momento da equipe. E já emendando a minha pergunta, é exatamente sobre o mercado do jornalismo, né? O pessoal que já está nessa linha no começo da carreira de jornalista, já no meio, qual que é o papel que aquela pessoa, aquele profissional tem que desempenhar para se destacar, principalmente no começo da carreira, para ter mais conhecimento, para poder entrar dentro do mercado de trabalho, chamar a atenção de uma empresa? Qual que é os meios que o jornalista em começo de carreira tem que acrescentar novas qualificações para poder chamar a atenção do mercado, entrar de vez nesse foco que é a comunicação, é o jornalismo, é a rádio? Qual que é o papel que tem que demonstrar? Olha, Alan, eu acho que a principal coisa, não só para o jornalismo, para a rádio, para a TV, para o impresso, para qualquer tipo de profissão, é você ter amor ao que você faz, né? Você ter certeza que é isso que você quer fazer para o resto da vida, porque quando a gente escolhe uma profissão, ela não é uma coisa geralmente passageira, né? Muitas vezes pode ser, mas nesse caso, no meu caso, não. Eu sempre quis fazer jornalismo, ser jornalista. Tentei ser jogador de futebol, mas eu sempre fui meio perna de pau. E aí não teve jeito, e música também, eu sempre fui mais ou menos. Eu nunca cheguei a ter um grande talento para poder tentar viver disso. E eu sempre gostei de assistir futebol, de acompanhar futebol, de analisar futebol. E o futebol é legal porque todo mundo interpreta de um jeito diferente, né? O mesmo jogo tem vários tipos de visão. Eu acho que na questão do mercado, por exemplo, eu fiz a faculdade a Metodista, né? Eu estudei lá na Metodista e eu sempre gostei muito de escrever. Inclusive, foi também um fator muito importante para poder escolher o jornalismo. E eu melhorei muito a minha forma de escrever na faculdade. E uma coisa foi levando a outra. Eu acho que escrever é a coisa mais importante, porque se você escrever bem, você vai poder elaborar um pensamento na hora e vai poder conseguir falar na rádio, vai conseguir fazer TV, vai conseguir pontuar as coisas, usar também o português de uma forma correta. Eu acho que escrever bem passa uma função fundamental no jornalismo. Eu comecei numa web rádio também, chamada Web Rádio São Caetano,
eu gravava umas pílulas para essa web rádio, era do pai de um amigo meu da faculdade. Um dia ele comentou: meu pai abriu uma web rádio. Eu falei: pô, eu quero falar sobre esporte. E aí eu escrevia sobre futebol. Isso foi em 2012, 2011, 2012. Eu já trabalhava na Band News FM, eu era estagiário, só que naquela época o estagiário não falava ao vivo na rádio, né? Na Band News FM, no caso. Então eu usei a Rádio São Caetano para poder aprender a falar, para poder aprender a pontuar, interpretar um texto. Porque quando você escreve, mesmo que, por exemplo, eu escrevi o texto, quando eu vou ler, você precisa de interpretação, mínimo de interpretação, né? Para não ficar muito lido, para não ficar muito chato. E isso tudo eu aprendi na Rádio São Caetano. Fora, claro, na Rádio Band News FM eu aprendi muita coisa. Eu trabalhei com o Boechat, eu aprendi a fazer edição, aprendi o que é o jornalismo, aprendi a apurar, aprendi a trânsito, estradas, porque o jornalismo é muito mais trânsito, estradas do que, sei lá, qualquer outro assunto menos relevante, né? Porque o cara tá no trânsito, a pessoa tá no trânsito, ela quer saber onde que vai parar, agora menos com o Waze, mas naquela época principalmente. Então, tudo isso me deu uma noção grande do que é o jornalismo. Eu acho que para você entrar na área, você precisa ter duas coisas: amor pela sua função, ou então amor pela sua profissão, principalmente, porque muitas vezes você acaba caindo numa editoria que você não gosta e aprende a gostar. Eu trabalhei com política e hoje eu gosto muito de política, né? E também cara de pau, de você poder chegar e bater na porta, pedir uma vaga, tentar de alguma forma entrar no lugar que você sempre sonhou. Bem legal, bem legal. Estamos aqui então com o Guilherme Cimatti. Você que está chegando aí na nossa live, manda sua pergunta, participe com a gente. Já tem alguém chegando por aí. Antônio Rodrigues Loita, um abraço para ele. Chegando aí na nossa live, mande perguntas, comentários também, você que está chegando aqui, é legal para a gente fazer também para o nosso convidado, que hoje é o Guilherme Cimatti. Em cima do que você falou, Cimatti, eu queria também já emendar uma outra pergunta, que é em relação a isso realmente, né, que você falou que você, até chegar ao jornalismo esportivo, você fez outras coisas também, né, trânsito, enfim, trabalhando na Rádio Globo, na CBN, como estagiário, até você chegar realmente ao estágio que você chegou hoje, você rodou por outras áreas dentro do jornalismo. Eu queria saber se o seu sonho sempre foi realmente jornalismo esportivo, ou se não, se aconteceu, se foi uma oportunidade que aconteceu e você entrou de cabeça, e também para você contar, né, porque nem sempre a gente começa já no que a gente realmente quer, mas é importante a gente saber fazer todas as funções, né, Cimatti? Sim, sempre foi jornalismo esportivo, né, porque eu sempre fui apaixonado por esporte, e eu sempre não, né, na minha adolescência, na minha infância, eu nunca fui de me aprofundar muito nas questões políticas, por exemplo, então eu não entendia tanto, né? Eu vivia ali no esporte e queria trabalhar com esporte. Acabou acontecendo, eu comecei, como eu disse, na Band News FM, eu fui estagiário lá eu fiz edição, principalmente edição, checagem de trânsito, estradas, eu aprendi bastante, muita coisa mesmo, site também eu fiz na Band News, tive uma noção muito grande, que é uma rádio fantástica, a Band News FM. Depois eu fui para a Rádio Estadão, e aí na Rádio Estadão fui trabalhar de madrugada, só fazendo edição de política do Congresso. Isso foi em 2013, e foi na época da espinha sendo apertada ali, né? Para pegar um exemplo meio duro, meio sujo até, né? Mas nesse momento eu aprendi mais sobre política, eu aprendi a gostar bastante. Eu fiquei na Rádio Estadão durante 6 meses, até que eu tive uma proposta da Globo e da CBN, principalmente da Rádio Globo, e eu fui trabalhar na Rádio Globo. E aí eu fui trabalhar com esporte, e aí começou a minha vida no esporte. Bem legal, né? Bem legal. A gente, como eu venho sempre dizendo aqui nas lives que a gente vai fazendo, e a gente entrevistou grandes caras aqui, e é sempre um aprendizado pra gente, né? Tá começando, a gente, que não sei se o Cimatti sabe, a gente começou lá no curso do Flávio Prado, né? E a gente acabou... que legal! Flávio deu oportunidade pra gente fez a Web Rádio Prado, e aí Sabe que eu vi agora... Desculpa te interromper, eu vi o Flávio uma vez, no lançamento do livro dele, sobre o Djalma Santos. Aliás, excelente livro, o Flávio é um jornalista maravilhoso. E nesse lançamento foi a minha primeira pauta de rua na Rádio Globo, na época. Eu ia fazer uma matéria gravada, e aí o Jéssica Nascimento, que era meu chefe, falou: Cimatti, vai lá. Aí eu fui.
E eu lembro direitinho o Djalma Santos tinha morrido há 2 anos, mais ou menos, ali, foi em 2014 isso. E aí chegou o Arnaldo Tironi, o ex-presidente do Palmeiras, né? Tinha acabado de deixar a presidência do Palmeiras. Fazer o quê? 1 ano? 2? Falei, presidente, pô, aqui é Guilherme da Rádio Globo, pô, eu queria te entrevistar para poder falar um pouquinho sobre o Djalma Santos, fechar uma matéria. E aí o senhor, como ex-presidente do Palmeiras, seria importante. Aí ele falou assim, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, só vou lá cumprimentar o Djalma Santos, que eu tô meio atrasado, daqui a pouco eu falei, presidente, não vai ser possível. Porque o Djalma Santos morreu faz 2 anos. Então você imagina a gafe. Enfim, eu não vou comentar aqui, mas é muito despreparo, né? E essa foi a minha primeira pauta, grande Flávio Prado. E aí a gente seguiu o caminho, né? Desvinculou na Rádio Prado, que foi a primeira oportunidade que ele nos deu. E agora a gente está aqui. O Alan não fez o curso com a gente, mas ele está agora fazendo parte também da nossa equipe. Vai lá, Alan, sua vez. Você faculdade onde? Eu fiz na Unip, né? Boa. E o Alan... Aonde, Alan? Eu fiz na Uninove. Boa. O Alan que tá... Universidade 9 de Julho. Tá na segunda faculdade já, né? Agora tá cursando Educação Física, é isso? Agora eu tô fazendo Educação Física agora. Pela mesma faculdade também. Tá gostando? Eram meus 2 sonhos, aí agora eu tô partindo também. Pra essa caminhada também. Tô gostando. Muito aprendizado também. Novo mercado também, novo caminho também. A gente vai aprendendo, pegando experiência também, fazendo network também, é importante. Boa. Pode emendar a sua pergunta para o Guilherme, Alan. A minha pergunta, ele citou ali em 2013, eu gostaria de saber como que foi aquele ano lá, principalmente na política, né? A gente sabe que ali foi um marco por conta das manifestações também, e ali o papel do jornalismo foi muito importante, né? A informação, ela é sempre valiosa. Eu gostaria de saber como descrever aquela experiência, né? Naquela época ali, que foi um marco ali na história do Brasil também, e até os dias de hoje também. Como foi cobrir tudo aquilo também? Eu não cheguei aí pra rua pra cobrir tudo aquilo, eu fazia madrugada e eu fazia edição, né? Então eu colhia todo o material ali que a nossa reportagem fazia durante o dia, tudo que o Congresso comentava a respeito. Naquela época, a gente não tinha muita noção, né, Alan, do que era 2013, do que significava tudo aquilo. E os próprios manifestantes, eu também me manifestei em alguns momentos, os próprios manifestantes também não sabiam o que eles estavam querendo. Eles não sabiam o que aquilo poderia causar com o país, né? Eles simplesmente estavam insatisfeitos com o método político. Isso é uma coisa muito antiga, né? A gente acha, é novo, ficar insatisfeito com o método político. Não, isso aconteceu durante várias vezes na história do mundo, né? Isso acabou sendo forte para a seleção brasileira na Copa das Confederações, né? A seleção brasileira acabou pegando aquilo, empurrando e conseguiu ser campeã da Copa das Confederações. E nesse momento até o uniforme da seleção brasileira perdeu um pouco da identidade, né? Que se julgam brasileiros patriotas, eles usam o uniforme amarelo. Mas enfim, nem entrando nesse mérito. Eu acho que 2013 serviu para poder mostrar a insatisfação com o que não se sabia o que na época. Era com um método político, mas não tinha ali governo estadual, governo federal. A gente viu que acabou prejudicando principalmente o governo federal na época, né, que durou mais 3 anos. Teve uma eleição no meio do caminho, mas o governo federal acabou durando só mais 3 anos e acabou culminando nisso tudo, fortalecendo figuras como o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, que, aliás, ele está no Congresso e na política desde antes de eu nascer. Né? Ele não é nada novo também. Sim. É verdade. E eu tô velho, viu? Eu sou mais velho que vocês. Eu tenho quase 30. Tá nada. Pra mim não falta muito também. Pra mim não falta muito pra 30. 4 aninhos pra 30. Boa. Mas realmente, esse momento é importante também a gente cobrir
a gente falar de política, porque é o que comanda, né? As nossas vidas depende muito do que acontece também lá. E é um momento bem complicado, realmente, político, já desde essa época que o Alan comentou aí. Mudando um pouquinho de assunto, Simate, eu queria saber uma curiosidade minha. Você trabalha com um cara que é referência para todos nós que queremos ser aí, nos tornar grandes jornalistas esportivos, né? Que é o Milton Neves. E a gente vê o entrosamento que você tem com ele, as brincadeiras, enfim, pegando no seu pé na rádio. Já entrevistamos aqui grandes pessoas que falaram muito bem do Milton e elogiaram bastante, que é realmente referência aí no rádio, e principalmente no rádio, né? Mas em todas as áreas do jornalismo aí, principalmente esportivo, o Milton é referência. Queria que você me contasse um pouquinho pra gente como que é esse contato, como é que é trabalhar com o Milton Neves, o Sinati. Cara, o Milton é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. O Milton é a mesma coisa que ele é no ar. Você escuta o Milton na Rádio Bandeirantes, vê o Milton na TV, ele é a mesma coisa, ele é um cara engraçado. Eu passo o domingo inteiro rindo, né? A gente fica junto das 9h30 até as 9h15, o programa vai ao ar às 9h30, ele chega umas 9h15, ele tem feito de casa, né? Por conta dessa pandemia, já tem uma idade mais avançada, tem que fazer de casa mesmo. Então a gente não está tendo contato direto, só por telefone e pelo contato ali. Mas geralmente ele chega na rádio umas 9h15 e a gente fica junto até as 3. Cara, é impressionante como um sujeito consegue segurar um programa com não sei nem quantas horas, aí 5h30, 6 horas, sei lá quanto tempo, sozinho, né? É impressionante. E assim, trabalhar com o Milton é muito fácil, porque você vai lá, coloca um entrevistado no ar, Milton, Parreira na linha. Pronto, você não precisa nem combinar nada. O Milton tem pouquíssima gente que ele não se dá bem, não conheço ninguém. Então, qualquer um personagem que eu ligar e tal, eu ligo pra ele, Milton, o Cafu tá na linha. Puta, aí ele vai falar com o Cafu. E é muito fácil também, porque se eu tenho o telefone do Cafu e eu escrevo que o Milton quer falar com ele, o Cafu vai querer falar, porque o Milton é um cara muito querido. O Milton, eu nunca vi assim, ele ficar muito puto com uma pessoa, e às vezes que ele fica um pouquinho irritado, ele pede desculpa. Ele é um cara muito humilde e é um cara que me ensina muito. É um grande prazer, porque eu cresci assistindo o Debate Bola, né, na Record. Porra, é minha infância, né? O Cacá Rossetti, o Morsa, o próprio Ricardo Capriotti, que hoje é meu chefe, o Capri, que é outra figura sensacional. Cara, eu cresci vendo essas pessoas, eu cresci assistindo o Milton, né? E hoje, ser chamado ao vivo pelo Milton é um sonho, eu valorizo isso demais. Eu sou muito grato a tudo que ele faz por mim, ao carinho que ele tem pela minha família. Sempre que a gente fala, ele pergunta da minha avó, e tem coisas que a gente não consegue explicar, né? A gente não consegue nunca imaginar que isso um dia fosse acontecer. É até inacreditável, mas é simplesmente extraordinário. Muito legal, porque a gente entrevistou aqui o Fred Júnior, né? Que foi repórter durante muito tempo. Grande Fred. Repórter, mas foi durante muito tempo na Rádio Jovem Pan e trabalhou com o Milton na Jovem Pan. E ele fazia mais ou menos o que você faz hoje, com o Milton, só que na Jovem Pan, né? Ali, todos os domingos ao lado do Milton, horas e horas, e ele fala a mesma coisa, contou a mesma coisa pra gente aqui, da generosidade, do bom humor, né? Do Milton, de você trabalhar ali com ele, e da qualidade, realmente, quanto ele é gênio em levar um programa durante horas e não perder, assim, porque a gente vê alguns programas que duram muito tempo, a gente enjoa, né? Mas com o Milton não, a gente escuta o Milton o domingo inteiro e ainda quando acaba a gente fala, mas já acabou, a gente queria ouvir mais. Realmente, o Milton é o maior comunicador esportivo do Brasil, mas assim, disparado. Não tem comparação, cara. Ele consegue prender a atenção, qualquer coisa que ele fale, você prende a atenção. E ele é filho da mãe, cara, porque ele não ri assim, alto. Algumas vezes ri, né? Mas muitas vezes ele fica rindo assim. Então, se você comete uma puta de uma gafe, já entrou um ouvinte lá falando palavras, a gente colocou no WhatsApp sem escutar, falou peido, falou um monte de coisa aí. E eu não consigo, eu começo a rir muito alto, e o Milton fica assim, então parece que eu tô rindo, ele não tá rindo, e aí aparece a minha risada junto com a mulher. Cara, ele é bom até pra não rir, quando não é pra rir, sabe? O Fred nos contou histórias aí geniais, do tempo que eles trabalharam na Jovem Pan, daquele
naquele célebre momento onde ele falou pega no meu pi, né? Lá na Rádio Jovem Pan. O 27. O 27, exatamente. E também no momento em que ele decidiu praticamente quem que seria o técnico da seleção brasileira, né? Ligaram no ar para ele, o Ricardo Teixeira quer falar. E aí o Ricardo Teixeira, a gente está em dúvida de quem colocar na seleção. Vamos colocar o Filipão. E o Milton que deu aval para o Filipão ser o técnico da seleção brasileira naquela época. Grandes histórias aí que o Fred Júnior acabou nos contando, né, Alan? Pode começar aí, pode fazer sua pergunta aí também pro Simati. Que time você Pegando torce? Assim, o Milton Neves. Desculpa, Alan. Eu falei que sou palmeirense aqui, vocês falaram que eu sou palmeirense, vocês torcem pra que time? Eu sou corintiano, não nego. E o Alan, temos o trio de ferro aqui. Eu torço pra equipe das três cores que vai passar o jogo amanhã, pra ter um momento nostálgico a torcida. Não, mas é o seguinte, né? Vai passar o jogo amanhã, só que muito mais legal do que esse jogo aí, que foi muito importante, é a Rádio Bandeirantes, pô. A Rádio Bandeirantes vai transmitir Corinthians e Boca. Amanhã, eu já vou fazer propaganda aqui. Amanhã, Corinthians e Boca, a partir das 3 da tarde. Eu escrevi um texto com o Chicão, o zagueiro do Corinthians. Isso é um negócio que eu gosto muito de fazer. Escrever e misturar isso. Eu escrevi o texto, eu gravei uma entrevista com o Chicão, escrevi o texto, ele gravou na voz dele, a gente sonorizou e ficou muito emocionante. Vai ser a nossa abertura, a final de 2012, então na voz do Chicão, esse comecinho, e o Ulisses Costa transmite. Na TV Bandeirantes vai passar São Paulo e Corinthians, né? A final do Campeonato Paulista, 98. É a última final do Denilson, né? Isso, exatamente. A volta do Raí. A volta do Raí, né? A volta do Raí pro Brasil. A dica que eu dou é assistir o jogo na TV Bandeirantes ouvindo o Milton Neves. Você viu que eu fiquei bom de merchan também, né? Mas isso é importante. Mas é legal, né, Alan? Desculpa te interromper aí. Mas essa quarentena, né, essa pandemia terrível que a gente tá passando, pelo menos a gente tá relembrando esses grandes momentos aí, né? Do futebol, como tá parado, as emissoras de rádio e TV estão aí retransmitindo essas partidas memoráveis aí. Mas vai lá, Alan, sua vez de perguntar. A gente falou do Milton Neves também, eu gostaria de saber como que é fazer o programa também e fazer jogos também ao lado do Cláudio Zaidan, né? O Zaidan, ele é um monstro sagrado, né? Como diz o Neto, do jornalismo, né? E ele tem um conteúdo, ele comenta sobre qualquer assunto com uma maestria, com inteligência. Gostaria de saber como que é atuar do lado dele sempre, qual é a forma de aprendizado que você tem com ele. O Alan, eu nunca vi o Zaidan falar mal de ninguém. Nunca vi. Eu nunca vi o Zaidan chegar e falar fulano fez isso, tá errado. Eu nunca vi. E eu nunca vou ver, porque o Zaidan é uma figura extremamente doce, boa, um cara espetacular. E eu tenho muito orgulho de ser amigo hoje, sabe? De poder conviver com o Zaidan. O Zaidan sabe de tudo, cara. O Zaidan fala sobre o Paquistão e a reforma política do Paquistão de 1500. Ele vai falar durante 3 horas. É impressionante. Ele sabe todos os assuntos porque ele lê muito, né? E ele tem muita facilidade. É um gênio. O Zaidan é um gênio. E eu fiz amizade também com o filho do Zaidan, Manuel, que é muito legal. Falei ontem com os dois estão em Uberaba por conta da pandemia. E isso não tem preço, cara. Não tem preço. Ontem eu e o Vinícius Bueno, a gente apresentou o programa à noite, das 8 às 10, e até por conta de todo o noticiário político pesado, isso me faz mal, inclusive, a gente decidiu falar só de esporte, né? E a gente acabou arrumando uma entrevista com o Edu Draceno. O Edu, um cara maravilhoso, ele entrou com a gente, mas só que se o Edu não tivesse entrado, o Zaidan ia entrar com a gente, sabe? Um cara que você pode contar com ele para tudo, tá do seu lado, dá risada. Não tem eu duvido que exista alguém que fale alguma coisa do Zaidan. O Zaidan é uma pessoa espetacular. Genial. E até seria um sonho ter o Zaidan também numa live aqui com a gente. Já tentamos o contato aí, quem sabe a gente consegue ter o Zaidan, que realmente ali realmente... Eu não sei, João. Eu não sei, eu tô interrompendo vocês. Eu não sei como é que o Zaidan é com a questão de tecnologia só. Mas tenho certeza que ele faria. Eu não sei como é que ele é na questão de tecnologia, de
de poder acessar, de poder conectar, não sei. Mas Entendi. putz, seria sensacional. Ele é sempre um grande amigo, um grande profissional, um cara espetacular. Fantástico. Vamos falar um pouquinho do time? Eu esqueci de contar uma coisa para vocês quando vocês perguntaram sobre o começo da minha carreira. Eu era da sala da faculdade do Capelanes, né, do João Paulo Capelanes, que é o meu melhor amigo, um cara espetacular. O Capê já namorava a Estelle, que eles casaram, fui padrinho do casamento. Aliás, uma festa maravilhosa na praia. Acho que foi a grande viagem da minha vida, aí, pelo menos recentemente. Espetacular. Foi o melhor casamento que foi da minha vida. Espetacular. E o Capê, ele estava na minha sala, aí ele foi trabalhar numa empresa chamada Análise Editorial, que fazia mailing. O que é mailing, para quem não sabe? O mailing é você ligar para as empresas, perguntar quem é chefe, quem não é, qual é o cargo de plano, de tal, os telefones para ter. E a Análise Editorial, ela produz, aliás, revistas, falando principalmente sobre a cidade de São Paulo. O Capê entrou nessa empresa, eu trabalhava com meu avô, com a administração das coisas do meu avô. E, cara, eu vou falar pra vocês, eu não sei quanto é 3 mais 3, lógico que eu sei, mas eu detesto fazer conta, eu detesto dinheiro, eu tenho zero desapego, total desapego com isso, não é, então eu sofria muito trabalhando com meu avô, porque meu avô me cobrava, porra, Guilherme, arruma a pasta, e eu não sabia fazer, eu sou uma pessoa desorganizada, né? apesar de trabalhar com produção, pode parecer, trabalho com produção, o cara é organizado, tem telefone, não, eu sou totalmente desorganizado, eu vou na minha desorganização, e eu conheço a minha desorganização, então dá certo, mas para organizar alguma coisa pro meu avô aí, não dava certo. O Capê trabalhava nessa empresa, e um dia eu falei, porra, irmão, você não tem uma vaga aí, tá precisando de estagiário, não sei, eu acho que tava no 2º ano da faculdade ou 3º. Pô, me chama aí. Ele falou, porra, eu ia te contar isso aí, eu tô saindo de lá, eu vou te indicar pro meu lugar. E aí eu fui bem, né, no lugar, e ele foi pra Band News FM, ele foi ser estagiário lá. E depois, o Capelanes, pra quem não sabe, ele joga muito, ele é muito bom. Ele é zagueiro, chegou a jogar profissionalmente, jogou na Argentina, jogou na Alemanha, jogou no São Caetano, foi treinado na base pelo Muricy Ramalho. O Capê joga demais mesmo. Até hoje, que ele tá até um pouquinho acima do peso, ele joga muito. É impressionante. E é um cara espetacular. E aí, ele foi pra Band News, ficou um tempinho na Band News, foi super bem, porque ele é muito talentoso, e recebeu uma proposta para jogar e estudar nos Estados Unidos, para terminar a faculdade lá. E ele foi, um dia ele me ligou e falou, você quer ir pro meu lugar? Eu falei, porra, claro. E aí ele foi pros Estados Unidos, e quando eu saí da Rádio Globo, quem me levou para Bandeirantes foi o próprio Capelanes. Então, gratidão, o amor que eu tenho por ele é um negócio gigante que transcende qualquer tipo de coisa. Eu sou muito grato. Se eu tô na Bandeirantes hoje, se eu cheguei na Band News, se eu cheguei em rádio, se eu aprendi tanta coisa, foi por causa do Capelanes, que teve paciência lá na Band News, falar, é assim, assado que você tem que fazer. E, cara, trabalhar com ele é um negócio espetacular, um cara sempre alto astral, a gente dá risada o tempo todo, e a gente tem cada história que é fantástica, sensacional. Fantástico, é uma equipe realmente de respeito, né, a equipe da Rádio Bandeirantes, onde trabalha o Sumat, é outro cara também que a gente quer aqui, com certeza, nas nossas lives, o Capelanes. Mas eu queria entrar nesse mérito aí, você perguntou o nosso time de coração, eu queria te perguntar se você ter revelado seu time, se isso te atrapalhou de alguma forma alguma vez, né? Porque a gente sabe que você também já fez muitos jogos, né, no estádio, como repórter, realmente fazendo meta, né? E você sempre declarou que é palmeirense, e nunca respondeu isso. Se isso alguma vez te atrapalhou, se teve algum tipo de desrespeito com você, por você ter revelado aí o seu time do coração, Simão. Ô, João, nós não estamos numa reunião ministerial, mas eu posso falar um palavrão? Claro, sem dúvida. Não, então porque a história vai exigir o palavrão. Eu cobri um ano o Corinthians, né? Em 2017, no título brasileiro, eu cheguei na Rádio Bandeirantes como setorista do Corinthians. Foi a minha primeira função na rádio. Cara, eu nunca, em nenhum momento, eu fui
eu fui desrespeitado dentro do CT do Corinthians, e eu sempre falei que eu sou palmeirense. Eu escrevi um texto no livro Centenário do Mauro, porque eu também sou amigo do Mauro Betti há muito tempo. O Mauro escreveu o meu TCC, também é uma boa história para contar. Ele escreveu o prefácio do meu TCC, é uma boa história para contar para vocês. Então eu nunca, no começo ali, eu lembro que a primeira vez que eu dei um depoimento no Agora São Paulo, na coluna que eu tinha, e eu fui o personagem da semana um dia, eu era setorista do Corinthians, aí ele pergunta lá qual é o seu time do coração, eu coloquei Juventus, porque eu cobri o Corinthians, mas todo mundo sabia que eu sou palmeirense, né? E depois eu larguei mão, e eu acho que é honesto falar. Eu comecei a escrever pro nosso palestra, e foi muito legal para mim. A repercussão que eu tenho nos textos do nosso palestra é espetacular. É que tá parado, a gente não tem muito o que escrever fora tudo que tá rolando, né? Mas é espetacular a repercussão, o carinho de muita gente. Eu também, às vezes, me envolvo em algumas outras polêmicas no nosso palestra, e em outros lugares também. Porque a gente não é unanimidade, né? Ninguém é unanimidade. Você fala de um jogador, o cara fala, pô, que é isso? Esse cara tá ficando xarope, não. Bom, eu tive uma vez um xingamento na Arena do Corinthians, no jogo do Corinthians que eu fui cobrir. Eu não lembro qual era o jogo, o Corinthians ganhou. Se não me engano, foi o Corinthians e Sport, não, Itaquera. O Luxemburgo era técnico do Sport em 2010, se não me engano. Aí eu tava atrás do gol e uma torcedora gritou: aê, careca, filho da puta palmeirense. Gritou isso. Esse foi o palavrão, desculpa, tá passando. Aí eu olhei pra ela como dizendo, cara, foi a primeira pessoa a me xingar aqui, eu sempre fui tão bem tratado, tá? Pessoas, algumas reconhecem, outras não, né? Mas eu sempre fui muito bem tratado aqui e você foi a primeira pessoa que me xingou. Eu não falei nada, eu simplesmente segui meu trabalho e continuei. E a torcida do Palmeiras, uma vez, eu fui ameaçado, torcida do Palmeiras, por um imbecil, né? Eu fui ameaçado quando eu trabalhava na Rádio Globo, por causa do microfone da Rádio Globo. Eu fui cobrir venda de ingressos pro talvez segundo jogo na área do Palmeiras, alguma coisa assim, e o cara falou pra eu ir embora, porque senão eu ia apanhar. Acho que foram as 2 vezes que eu fui ameaçado no Twitter, já fui ameaçado várias vezes, mas pessoalmente, assim, acho que foram as únicas 2 vezes. Agora, cara, assessoria de imprensa do Corinthians, os profissionais do Corinthians, diretores da época, os jogadores. Pô, o Chicão sabe que eu sou palmeirense. Eu sempre tratei com muito respeito todos os times. Eu trato com muito respeito todos os times. E eu tenho carinho pelos times porque eles ajudam a me fazer profissional, cara. Minha mãe é corintiana, a família da minha mãe inteira é corintiana, né? Então, o mínimo que eu posso fazer é respeito. Na final do Campeonato Paulista de 2008, fazia um ano que meu pai tinha morrido. Eu estava no terceiro colegial, no último ano da escola. E eu lembro que eu fui com meu tio ver o jogo do Palmeiras e Ponte. Eu fui nos 2 jogos, fui em alguns outros, mas nos 2 finais, contra o São Paulo e contra a Ponte, 2 do Patentati. E eu lembro que meu avô, corintiano, espanhol, ele escreveu num papel "Bem-vindo campeão" e colou na porta da casa dele, porque eu depois do jogo ia vir pra cá, que é onde eu moro hoje. Meu avô faleceu, eu moro com a minha avó e eu tô ajudando a cuidar dela. Então, cara, meu avô é corintiano e escreveu isso, "Bem-vindo campeão" na porta da casa dele para me receber depois de um título do Palmeiras. Meu avô nunca teve raiva de nenhum rival. Então, o que me leva a ter raiva de algum? Muito pelo contrário, cara. Se eu puder emocionar um torcedor do Corinthians com um texto, para mim vai ser fantástico, porque é um desafio maior, né? Você tem que entrar na pele do sujeito, escrever o que ele está sentindo, sendo que você torce para outro time. Eu tenho um respeito total com o Corinthians, com São Paulo, com o Santos, com o Flamengo. Agora, diretorias diferentes, né? A diretoria do Flamengo não merece o mínimo respeito. Mas torcida do Flamengo, respeito total. A todos os times, não tenho raiva de nenhum time. Então, realmente é difícil a gente entender o porquê, né, que tem pessoas que levam isso tão a sério, né? O futebol não é para ser levado a sério, mas também uma diversão, né, um entretenimento. E só porque eu torço para um outro time não é motivo para desrespeito. Mas, enfim, acontece. E por que você conta essa história aí, Alan? Me permita, viu, Alan, te cortar a sua vez de perguntar, mas ele falou um detalhe agora muito, muito interessante, porque a gente teve o Mauro Tudo aqui, bem. Foi uma entrevista fantástica. O Mauro Betti realmente é um cara sensacional também,
e a gente teve o Mauro aqui, ele contou aí sobre a participação do Mauro no TCC dele. Conta essa história pra gente aí, Simate. Cara, eu escrevi o meu TCC junto com o Rafael Sicoli e a Maíra Brandão, meus amigos que fizeram faculdade comigo. Aliás, o Rafael Sicoli de vez em quando tá me xingando no Twitter lá. Eu continuo amando o Rafa. A gente escreveu sobre o Campeonato Paulista de 93. O Palmeiras ganhou de 4-0 do Corinthians, foi o tema do nosso TCC. Eu tive muita sorte, o João e Alan, porque o orientador podia pegar a gente ali e ensinar e orientar mesmo. Foi o melhor da minha faculdade ali naquele momento para texto, que era o Jorge Tarquini. Escreveu o livro da Bruna Sutin, escreveu vários livros excepcionais. Um cara que escreve demais, tem muita criatividade, consegue sair da bolha, e o jornalismo factual é muito diferente do jornalismo literário, né? E ele me ensinou o que é o jornalismo literário. Isso foi muito importante justamente para a crônica que eu trabalho hoje. Mas enfim, a gente escreveu o livro, ficou legal o livro. É uma pena que eu tenho um exemplar só, e ele está com o autógrafo do meu avô paterno, então eu tenho medo até de emprestar, de dar esse exemplar, porque ele tem um valor muito grande para mim. Mas acho que o livro ficou legal. A gente encerra o livro no momento em que começa o jogo. Então a gente conta toda a montagem do elenco do Palmeiras. E aí a nossa equipe foi confrontada na banca, porque a gente criou um personagem que tinha 16 anos e nunca tinha visto o Palmeiras ser campeão. E aí tem aquele negócio de, jornalista não pode criar personagem, vira literatura. Então a gente quase tomou pau por isso, né? A gente foi muito criticado por isso na banca. Mas enfim, quando eu terminei isso, eu tive muita relação com o presidente e o ex-presidente do Palmeiras, o Luiz Gonzaga Beluso, que é um cara espetacular, fundamental para dentro do Palmeiras. Eu ia para casa do Beluso direto, eu e os meus companheiros do TCC, e a gente discutia sempre, escrevia coisa direto com o Beluso. E o Beluso foi descrever o nosso prefácio. O Beluso ia deixando para a última hora, empurrando com a barriga, e eu sou ansioso demais. Quando eu não consigo uma entrevista, eu fico louco. Pergunta pro Milton. Maluco. O cara fala que vai entrar, não atende, ou então eu falo, vou ligar na hora, e o cara, putz, eu fico xarope, eu fui remoendo isso o dia inteiro, e a mesma coisa era lá atrás. O Beluso não escreveu. Teve um dia que eu liguei para ele e falei, professor, poxa, não é por nada não, eu inventei lá. O pessoal da editora tá cobrando. Falei que tinha uma editora que tava... Mentira, não tinha editora nenhuma. O pessoal da editora tá cobrando e falou, o Guilherme, fala pro pessoal da editora parar de encher o saco. Ele falou alguma coisa assim, e eu falei, tá bom. Aí eu conversei com o Rafa e com a Maíra, e a gente decidiu pedir para outra pessoa para escrever. Aí eu pensei, Beluso não conseguiu, eu vou arrumar alguém melhor que o Beluso. Dane-se. Trabalhava na Band News. Uma pessoa, acabei de almoçar. Eu trabalhava na Band News e a gente tinha entrevistado o Mauro. É que eu nunca imaginei que o Mauro ia ter tempo de chegar e escrever um texto pra gente, falando de um livro TCC. Eu falei, não vou nem pedir pro Mauro isso. Ele não vai fazer. Aí o Beluso disse isso. Eu falei, você quer saber? Eu vou ligar pro Mauro. E eu lembro que eu liguei, trânsito parado, tava na Radial Leste. Detalhe. Eu liguei, ô Mauro, tudo bem? Oi, tudo bem. É o Guilherme. Ô, Gui, como é que vai? Mauro, um cara sensacional. Falei, Maurão, é o seguinte, cara. O Beluso escreveu o nosso TCC, ele tá enrolando, e eu falei pro meus amigos achar alguém mais legal ainda do que o Beluso pra TCC, e eu nem falei que é você. Queria fazer surpresa, se você topar, eu sei que você escreve para 10 mil lugares, está escrevendo livro, fazendo filme, o cacete, se não der, não tem problema. Ele falou, pra quando você precisa disso? Aí eu dei uma risadinha e falei, Mauro, pra depois de amanhã. Ele falou, putz, tá bom, deixa comigo. Ele falou só assim. Aí, eu juro por Deus, eu vim da Radial Leste, meu Palinho, é o mesmo carro, tem o mesmo carro daquela época. Eu já troquei o motor dele, coitado, tá todo arrebentado. Eu vim com o Palinho, cheguei em casa, eu moro na Moca, 20 minutos, meia hora. Quando eu cheguei em casa, não existia o WhatsApp naquela época, ou eu não tinha WhatsApp, eu era meio fora da realidade. Chegou uma mensagem de texto, Mauro Betti. Mauro me mandando mensagem, eu abri, o texto estava pronto.
Ele tava, sei lá onde, no trânsito, não sei, ele escreveu o texto parado ali, me mandou em meia hora e o texto ficou, vou falar, o texto ficou genial, fantástico. O Mauro é minha principal referência de literatura esportiva, ficou fantástico. E assim foi. E aí eu mandei pro... Ninguém acreditou, eu falei, não é possível que o Mauro escreveu um prefácio do livro de vocês. E quem escreveu a orelha foi o Fábio Piperno, que hoje trabalha comigo na Rádio Bandeirantes. O Piperno trabalhava na Band News TV, palmeirense, também ficou espetacular. Piperno, viu? Oi? Desculpa te interromper. Imagina. O Piperno inclusive, uma história. A gente ia entrevistar também ele, fazer uma live, infelizmente deu um probleminha, a gente está tentando remarcar, porque é outro também que a gente gostaria muito de ver seguir. Outro que foi muito gentil com a gente, aceitou fazer a live, só que na hora que ele foi entrar, deu um probleminha lá, que acontece também, e a gente não conseguiu fazer, mas espero que a gente consiga fazer uma das próximas aí com o Piperno, também, que é grande pessoa também, né? Tá escrevendo um livro sobre a Copa do Mundo de 1970, é espetacular. Aliás, o Piperno fala, escreve, né? Eu falo, o Piperno é demais também. Baita comentário. Sem dúvida alguma. Pergunta do pessoal que está acompanhando aqui, nosso parceiro aqui de equipe, o Vitor Duarte, Simati. Ele pergunta para você. Abraço pro Vitor. Ele fala, grande Simati, obrigado pelo belo papo. Queria saber de você qual o seu maior momento na profissão. Gosto muito do seu trabalho, parabéns. Faltou você aí, né, Vitor? Você é da equipe aí, você podia estar aqui com a gente também. Teve um probleminha lá, mas ele tá acompanhando. Cara, o meu melhor momento na profissão... Putz. Eu tenho um texto no... Eu tenho coisas que eu nunca imaginei, né? Dividir microfone com o Milton. Tem um texto no livro do Centenário do Palmeiras Oficial, escrito pelo Mauro Betti, que ele pediu para escrever, caras espetaculares. Tem esses textos que eu acho que são bem legais, que eu faço com os personagens, eles gravam áudio. E aí é uma participação minha, porque o coração é deles. Mas o melhor momento da minha carreira foi uma grande pergunta que eu não estava preparado, Vitor. Eu confesso que eu não sei diferenciar assim um grande momento. Eu acho que... Você cobriu 2 Copas, né, Simati? Você cobriu 2 Copas do Mundo, foi isso já, né? 14 e 18, é isso? Isso, eu cobri da redação, né? Eu não fui para estádio, mas eu participei da cobertura das 2 Copas, sim. Espetacular, cara. Espetacular. É uma energia completamente diferente, né? Talvez o maior momento ele está por vir, né, Simati? Acho que você pode responder assim. Acho que o maior momento é sempre o que vai acontecer ainda, né? Eu espero ter saúde para isso, cara. Acho que é uma boa resposta. Te ajudando aí, acho que é uma boa resposta. O maior momento sempre está por vir. Alan, pode perguntar a sua vez agora. Uma das paixões em qual ele citou, o Guilherme, é as crônicas, né? Se ele me permitir, vou citar alguns trechos de algumas crônicas que ele fez, como Lembranças de um Neto Qualquer, né? Ele cita assim, futebol era de terça e quinta, na última aula com o pessoal da sala. A alegria era intensa. Eu chutava forte e essa era a minha única qualidade. Mas nem precisava de muito. A quadra era pequena e quase não cabia nela meu sonho. O meu e o de todos aqueles moleques. Além desse, tinha um outro que eu achei muito legal, que era o Que Sonho Assustador, né? Que era você relatava como se fosse um pesadelo duro e uma sequência de fatos que me deixou apavorado, encolhido e desesperado, ao qual você cita Rosenbrick, Edmilson, Wesley, Marcinho Guerreiro, Maicon Leite, também há outras crônicas ao qual você fala do seu pai, né? Queria que meu pai tivesse visto. Você cita também sobre o Corinthians, campeão brasileiro de 2017. Tem um trecho aqui muito bacana, você fala: você, corintiano, não abriu a boca e deixou o tempo passar. Sabe que às vezes o silêncio é a cura para quem grita por dentro, para no final berrar, mas de felicidade, pelo Brasil inteiro. Além disso, dentro da nossa palestra, você cita o seu pai, né? O último jogo foi em 2007, no jogo Palmeiras Sport, no antigo Parque Antártica, né?
você cita que você tinha 16 anos na época, né? E o Palmeiras chegou a perder o jogo, abriu o placar com o Martinez, depois o Sport virou. Teve um momento que você abraçou ali seu pai, mas sabendo que ali era o último jogo dele, você abraçaria mais forte. E tem um relato bem interessante que depois do jogo o Palmeiras perdeu, todo mundo estava triste, mas só que ele disse assim, pelo menos o Corinthians perdeu. Era como se ali ele não quisesse ninguém ficasse triste, assim. Eu gostaria de saber, além dessa paixão pela crônica, também falasse um pouquinho do seu pai, sobre essa paixão que ele passou para você pelo Palmeiras. Alan, primeiro, como escrever talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer, eu fico emocionado com você tendo separado alguns pedaços e citado alguns textos que eu escrevi. Isso é a realização, para mim, a maior realização. Então, pronto. A resposta daquela pergunta lá sobre a maior realização da carreira é essa. Quando alguém que eu não conheço, que a gente não conversou, pega e lê um texto que eu fiz há um tempão e alguns textos que eu nem lembrava. Obrigado, cara. Eu fico extremamente emocionado mesmo. De verdade, eu acho que esse era meu maior sonho. Acho que esse era meu maior sonho. Eu acho que meu pai está orgulhoso de mim, meus avós também. Só desse fato, assim, eu fico muito feliz mesmo. Coração aberto. Cara, meu pai faleceu quando eu era menino, tinha 16 anos, nem sabia que eu ia fazer jornalismo, sabia, porque eu falava, mas não tinha certeza. Ele queria que eu fosse piloto de avião, imagina, eu morro de medo de altura. Se eu tô no shopping lá no último lugar, eu não consigo nem chegar a pé, é verdade, não consigo nem olhar para baixo. Eu fico arrepiado. Imagina a montanha-russa, eu sempre tive medo desses troços aí, eu tô fora disso aí. Eu sou capaz de passar mal, vomitar, não gosto. Esse jogo do esporte foi muito marcante para mim, eu sinto muita falta do Parque Antártica até por conta disso. O Martinez bateu por baixo da barreira e fez um gol, e o Diego Cavalieri pegou um pênalti, acho que o Sport fez um gol no Sport, enfim, o Rosenbrick jogava no Sport, certo? Cara, é isso, né? Essa crônica eu acho que era o recado principal, da imprevisibilidade das coisas. Aquela frase que você matou. Se eu soubesse que seria o último jogo, eu teria abraçado mais forte. A gente não sabe quando que é o último jogo, quando que vai ser a última coisa. Por isso que a gente precisa sempre valorizar, principalmente a saúde de quem a gente ama. Nesse momento de pandemia, principalmente. A gente não sabe como é que vai ser amanhã com a gente gosta. A gente não sabe quando que é o último dia, quando não é. Pessoas que a gente gosta. Então, eu acho que o recado da crônica, dessa crônica específica, era essa. E dos meus avós é verdade, eu jogava bola na rua e imagina, se você olha pra mim, imagina esse cara vai chutar forte. Hoje não, hoje, coitado de mim. Mas na época eu estava mais forte mesmo com meus amiguinhos, pelo menos da escola que era pequena, eu estava mais forte. E a gente jogava toda terça e quinta. Toda terça e quinta era bem especial pra mim. O tempo passa muito rápido, muito. É verdade, eu também me emociono agora com a sua resposta, porque eu também perdi meu pai muito cedo, você com 16, né? Eu com 17. E também 17? essa paixão pelo futebol. Com 17. Essa paixão pelo futebol também veio dele, você pelo Palmeiras e eu pelo Corinthians, mas são histórias parecidas aí. Realmente o que você falou é uma grande verdade. Temos que valorizar aí as pessoas que a gente ama, em cima de pandemia ainda mais. O Vitor, ele te agradece pela resposta, pela última resposta, Simati, e ele já pergunta faz outra questão aqui. Ele pergunta, quando você pensa nos obstáculos da carreira, e mesmo sendo tão jovem conquistando seu espaço, qual conselho você daria para quem sonha, assim como nós, ser jornalista esportivo? Pergunta mais uma pergunta do Vitor Duarte aí, Simati. Qual o conselho que eu dou? Seguir o coração sempre. Seguir o coração sempre. Se você gosta disso, se você quer ser jornalista esportivo, cara, tenta ler o máximo que você pode. Algumas sugestões de leitura, até para fugir do esporte, né? No esporte, o Mauro Betti e o Cristão, por exemplo, tem muita gente boa escrevendo, mas são dois gênios. Eu gosto muito de ler crônica. Se você ler Antônio Prata, na Folha, o Antônio Prata, para mim, escreve de cotidiano, é o melhor hoje. Ele é genial, o Antônio Prata. O Mário Prata, pai dele, outro cara genial, que é engraçado.
Eu acho que ler e manter a paixão e manter a esperança, sabe? Faz um blog, fala numa web rádio, tenta evoluir dessa forma, assim, e vai em busca do seu sonho, faz o que você fica feliz fazendo, sabe? Se você é feliz fazendo isso, cara, não desista, leia bastante, escreva, tenha comunicação, converse com as pessoas, estude. Eu acho que é isso. E ter muito amor e muita paixão. Se você tem muito amor e muita paixão, é muito improvável que você não seja feliz fazendo o que você faz, sabe? Muito improvável. Em qualquer área. Você tem amor ou paixão, qualquer segmento, no jornalismo, rádio, impresso, TV, internet, você tem paixão, você vai ver a hora passar rapidinho e vai parecer que você está brincando. Eu, quando estou na rádio, muitas vezes eu acho que eu estou brincando. O programa do Milton passa voando. A gente está lá, 2 amigos ali, e só falta tomar uma cerveja junto. E é isso, cara. Se você... E não era só nesse caso, né? Na redação a gente tem um clima maravilhoso na Rádio Bandeirantes. Graças a Deus eu tenho amizade com todo mundo. Não tem ninguém que tem alguma picuinha com alguém. Nunca teve nenhum bicha. Pelo menos que eu saiba, a gente nunca teve isso no jornalismo, no esporte. Nossa equipe é muito unida. Eu acho que o segredo de todo profissional é trabalhar numa equipe unida e fazer o que gosta com muito amor e muita dedicação. Você faz o que você gosta. Quando eu escrevo um texto, eu geralmente escrevo um texto muito rápido, mas isso é específico, né? Eu demoro 10 minutos para fazer um texto, às vezes. Mas é porque eu gosto muito, cara. E quando eu vou escrever, é muito difícil eu ter alguma ideia de como terminar um texto, como começar. Começar tem que ter, né? Começa um texto. Mas eu tenho que fazer muito mais uma conversa com quem vai me ler do que um negócio mais elaborado, sabe? Eu acho que isso também tem a ver com o coração. Não dá para você fazer com o coração uma coisa muito matemática. Acho que a nossa profissão é coração puro. Por isso que, por exemplo, eu acho que eu não serviria para ser comentarista. Acho que não é a minha, porque esse negócio de número, de vezes que chutou... Cara, eu tô interessado se o jogador deu um passo a mais, ou deu uma risada e apontou para a torcida, ou então a chuteira caiu, sabe? Sei lá, o cara fez xixi nas calças, o gol, eu não sei, eu sou muito mais da paixão do que do número. E eu entendo que o número também seja uma paixão, né? Muita gente tem paixão pelos números, não é a minha é o coração. Que maravilha, que beleza. Quantas histórias legais aí do Cimate. 16 horas e 53 minutos, daqui a pouquinho a gente vai finalizar essa live. Você que ainda quer mandar pergunta aí, fique à vontade. Mas eu quero falar um pouquinho agora do momento atual do futebol, Cimate. Do seu time, então, falar um pouquinho do Palmeiras. Claro que o futebol agora tá... A gente não tá tendo futebol, né, por motivos óbvios. Espero que passe logo essa pandemia, que tudo fique bem. O que você acha do momento do Palmeiras até o futebol parar, né? O Luxemburgo retornando, o Campeonato Paulista, o Palmeiras aí conseguindo alguns resultados interessantes. Você gostou da volta do Vanderlei? Você acha que pode, no momento do Palmeiras, você acha que o Palmeiras consegue bater de frente com o Flamengo, Mate? Olha, o Flamengo tá perdendo por uns 10-0 aí fora de campo, né? E o Rodolfo Landim tá fazendo é um papelão. Aliás, pouca tragédia é bobagem. Tá? O Flamengo não aprendeu com os meninos do Ninho do Urubu, faleceram e não receberam a mínima assistência da diretoria do Flamengo, que é uma vergonha. A diretoria do Flamengo é uma vergonha. Eles não estão nem aí para as crianças do Ninho do Urubu e principalmente para as famílias que ficaram e estão chorando até hoje. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles estão preocupados em contratar jogadores milionários e ganhar campeonato, né? E é a preocupação de todo o time. Só que o Flamengo matou as crianças praticamente. O Flamengo é responsável pela morte dessas crianças e não dá atenção para as famílias. E agora, fora essa tragédia, o Flamengo não está nem aí com a média de 1.000 mortes por dia aí do Brasil, que a gente vai ter nos próximos dias, já está tendo também. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles querem jogar futebol e eles se alinham com o que há de pior na sociedade.
né? Que é essa gente que não está nem aí para a epidemia, não está nem aí para as mortes. E muitas dessas mortes são flamenguistas. Por quê? Porque a torcida do Flamengo é a maioria no país. Se você for no Nordeste, no Norte, no Rio, aqui em São Paulo, qualquer lugar tem flamenguista, muito flamenguista. Ou seja, estão morrendo os flamenguistas por conta de uma epidemia, de uma pandemia no mundo todo, e a diretoria do Flamengo não está nem um pouco preocupada com isso. A diretoria do Flamengo está preocupada com dinheiro, com voltar a jogar para ganhar campeonato carioca. Só que não interessa nada você ganhar um campeonato carioca se você perde de 10-0 fora de... O que o Flamengo faz é uma vergonha. E aí eu não vou nem entrar em clubismo, mas eu tenho muito orgulho de ser palmeirense, porque o meu time em nenhum momento esboçou voltar ao futebol. Meu time em todo momento admitiu e percebeu a gravidade do assunto, o que também não é um grande elogio, porque o mundo inteiro percebeu isso. Roland Garros não rolou, o que mais não rolou? Fórmula 1, campeonato do mundo todo, só o campeonato da Alemanha, o mundo inteiro parou. Não é o meu time que está sendo espetacular no assunto. O Flamengo teve um funcionário mais antigo aí que morreu. Eu acho que era um roupeiro, não sei. Né? O cara morreu. Oi? Roupeiro ou massagista? Roupeiro ou massagista? Uma coisa assim. Massagista, é verdade. Acho que é o Jorginho, não sei, não quero falar errado aqui. Pô, o rapaz morreu. A diretoria do Flamengo não está nem um pouco preocupada com o Jorginho, com as vítimas do Ninho do Urubu e com a própria torcida que está morrendo durante a pandemia e que podem ser os jogadores, pode ser a imprensa, pode ser num time de futebol. O Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético e prefeito de Belo Horizonte, ele falou com o Datena esses dias na Rádio Branca e levantou uma bola muito importante. No elenco de futebol, você tem muita gente acima dos 60 anos. Você tem os dirigentes, você tem os técnicos. Esses caras estão na faixa de risco. E aí? Eles estão no vestiário, eles entram no vestiário, participam da partida. E aí? Até que ponto vale você colocar essas pessoas? E como diz o próprio Vanderlei Luxemburgo, que é um cara espetacular, torço muito pro Vanderlei dar certo, porque ele tem uma noção de mundo muito boa. O Vanderlei Luxemburgo é um baita cara legal, né? Muita gente tem muitas coisas contra, eu admiro muito o Vanderlei. O Vanderlei percebeu essa pandemia, ele criou uma forma de treino no Palmeiras, o Paulo Melo, que é um baita profissional também. Então é isso, cara. Diante de cenários como esse, Vasco da Gama, que vergonha. Vasco da Gama não tem dinheiro para pagar salário de jogador e aí contratando o Yaya Touré. Não é o Vasco, né? É um candidato aí. E não tá pagando jogadores e tá querendo forçar a volta do futebol. Cara, que vergonha. Que vergonha. Eu sempre tive um respeito grande pelo Vasco da Gama, por tudo que eles fizeram no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eles fizeram muita coisa antes, o Vasco é um time muito importante, mas é a minha geração, né? E como o Vasco se apequenou, o Flamengo é minúsculo com isso. A diretoria do Flamengo é minúscula. A diretoria do Vasco também é minúscula. Porque uma diretoria que não sabe valorizar as pessoas, simplesmente não existe. Então é isso, cara. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho do time que eu torço nesse momento, porque o Palmeiras está sendo exemplar. O Maurício Gagliotti não vai demitir ninguém, né? Eu tenho muito orgulho do que a diretoria do Palmeiras está fazendo. Eu acho que o Palmeiras escorregou em alguns momentos, quando, por exemplo, admitiu que o presidente da República fosse lá na festa do título e roubasse a cena. Acho que aquilo lá foi ridículo. Mas eu acho que a diretoria do Palmeiras conseguiu contornar o assunto e está fazendo pautas sociais, criticando racismo, homofobia, criticando várias coisas que, infelizmente, aspas, estão na moda aí no Brasil. Eu acho que a diretoria do Palmeiras começou a acordar. E começar a acordar é desvincular um pouco a imagem de certo tipo de gente que não tem nada a ver com a história de um time que vem dos italianos, que acabaram saindo da Itália por conta do fascismo. Só pra gente não deixar a informação errada, né? O Jorginho, né? Que trabalhou por 40 anos no Flamengo, realmente massagista, que acabou nos deixando aí vítima da Covid-19
do coronavírus, muito triste. Então, realmente. Rodolfo Landim, e o respeito com um massagista de vocês que tinha 40 anos de Flamengo? E o respeito com as vítimas do Ninho do Urubu? E o respeito com a sua torcida, que estava comemorando os 2 gols no último minuto do Gabigol e agora não tem mais tempo de viver? E o respeito? Eu acho que isso é muito mais importante do que jogo. Eu falei para vocês que o coração é muito mais importante do que qualquer outra coisa, não falei antes? Pois isso é coração. Às vezes o coração é mais do que o jogo em si. Às vezes o coração é mais do que o futebol, mais do que a bola rolando. É verdade. O Victor Duarte, ele concorda com você, eu concordo muito com a questão da diretoria do Flamengo, na sua gestão, com tudo que vem acontecendo. Não adianta ser o principal time do país e não ter o mínimo de senso humano com a situação. Lamentável que isso aconteça. Falamos muito sobre isso. A média de idade de um clube é alta, tirando os jogadores que estão no grupo de risco, é verdade. Lamentável a postura do Flamengo, realmente. E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas, inclusive, nesse match, a informação é que alguns jogadores iriam, na verdade, não sei se já aconteceu, e eles vão divulgar um apoio ao clube, né? Por também quererem a volta. Eu não esperava isso dos jogadores. Eu achava que, inclusive, eles estariam sendo obrigados. Talvez, não sei nem se é isso, né? Não é uma pressão na diretoria, pressionando os jogadores a fazerem um vídeo, não sei como é que vai ser, mas a demonstrarem que estão concordando com a diretoria, o que piora ainda mais a situação nesse match. O João na Argentina, a gente tem, sei lá, em média, pelo menos eu peguei um dia lá, eu vi no Clarinho, confesso que eu não acompanho todo. A Argentina teve a primeira morte, se não me engano, antes do Brasil. Talvez tenha chegado antes do Brasil, mas a primeira morte ocorreu na Argentina. A Argentina teve um dia aí, dessa semana passada, se não me engano, quarta-feira, não sei, 13 mortos em 24 horas por conta do coronavírus. Nesse mesmo dia, o Brasil passou os 1.100. Não lembro a quantidade exata, acho que é 1.188. Em 24 horas. O presidente da Argentina, Fernandes, ele leva muito a sério a pandemia e ele proibiu as empresas de demitir as pessoas, ele fechou as pessoas dentro de casa, e há um consenso entre os governos, né? O presidente e os governos de cada localidade da Argentina. E isso é muito importante, porque você tem apenas uma voz, e é uma voz que prega o óbvio. O óbvio é você proteger a saúde nesse momento. E a Argentina dá dinheiro para as pessoas para elas poderem sobreviver. Aqui parece que eles não querem dar, né? O Brasil, ele tem várias vozes. Ele tem várias vozes. A voz que é maior, a que mais ecoa no país, ela está dizendo que isso não é nada e está querendo reabrir tudo e falando para as pessoas voltarem para a rua. Muita gente que não tem instrução, e a instrução ela não é medida pela quantidade de dinheiro que as pessoas ganham. Ela é medida pela informação, pelo estudo, pela inteligência, pela forma de ver a vida. Muita gente acaba acreditando ouvindo a maior voz, em vez de ouvir as vozes mais lúcidas e mais científicas e da medicina do assunto. Então muita gente acaba se deixando levar pela voz mais alta, que infelizmente está desafinando muito. Eu acho que isso responde porque alguns jogadores vão apoiar a volta ao futebol. É uma pena, mas eu acho que o nosso caminho é muito longo e muito duro. A gente tem... Vocês assistiram O Poço? Assistam O Poço, um filme da Netflix, é um filme forte, eu recomendo assistir depois de jantar, porque é um filme bem pesado. Mas eu não sei, cada vez eu acho que a gente está no fim do poço e a gente está descendo mais, e o poço não chega nunca, sabe? Então eu não sei, cara, eu acho que essa voz mais alta, não é porque a voz mais alta que ela é a melhor indicada para poder falar sobre tudo. É uma voz mais alta que indica remédio que não tem eficácia comprovada, aliás, tem estudos aí recentes que dizem que não tem eficácia nenhuma e até o remédio leva à morte, porque ataca o coração. Essa voz recomenda um remédio que não funciona, essa voz fala para as pessoas saírem para a rua, no meio de uma pandemia, e as outras vozes mais elas são menores. Por mais que sejam muito mais inteligentes, muito mais estudadas, elas são menores e elas não são escutadas. Quem tem um pouco de limitação para poder chegar nas outras vozes mais específicas,
acaba se deixando levar por vozes mais desafinadas, e é uma pena, porque eles também são vozes importantes, jogadores de futebol. Eles também são vozes importantes, eles podiam fazer um papel mais bonito fora de campo também, muitos deles não fazem. E todo mundo tem direito à opinião, cara. O Pato, esses dias, ontem, né, ele se pronunciou no Twitter, Sim. e ele tá mais do que certo. Ele tá mais do que certo. As pessoas têm que se pronunciar e têm que pensar tem que falar o que elas pensam. Não é porque é jogador de futebol que não tem que falar. Isso vale pro A, e vale pro B, e vale pro C, e vale pro D. Todo mundo tem que... Não é que todo mundo tem que se pronunciar, não é isso. Todo mundo pode se pronunciar. Todo mundo tem o direito de fazer isso. Agora, obrigação também não vejo. A gente fala, você tem obrigação de se posicionar, eu me posiciono. Mas não é uma obrigação. Acho que vai muito de cada pessoa e vai muito de até onde dói o coração, e a gente volta naquele mesmo ponto de antes. Né? Até que ponto você se incomoda com isso e se sente indicado para poder passar alguma coisa para as pessoas. Se você está sentindo que tem que escrever, tá certo, Pato? Exatamente isso. Realmente, que espetáculo aí as opiniões e as respostas do Guilherme Simati. Já gostaria já de começar a agradecer, porque a gente já está chegando no finalzinho aqui da live. Agradecer demais aí a participação dele. E já pedi para você, viu, Alan, fazer essa última pergunta aí, suas considerações finais desta mais uma brilhante entrevista, mais uma live sensacional aí nela. Com certeza, mais uma brilhante live. Aqui, agradecer ao Guilherme. Cuidado. Agradecer ao Guilherme Simati e dizer que ele falou que é da Moca, ele é meu vizinho, porque eu sou aqui do Belém, então Belém e Moca aqui do lado, então ali é a mesma região. E agradecer mais uma vez o espaço que ele deu pra gente, conversou bastante sobre o jornalismo, sobre a situação atual política, e é um grande prazer, um grande aprendizado, assim, e é uma grande referência para mim, assim, que tá começando já nesse meio jornalístico. E eu vou emendar assim, uma pergunta, muito no cotidiano. Diga. Não, desculpa. Primeiro, eu tive uma banda aí no Belém, na Rua Catupi, eu tocava. Acho que tem um estúdio aí ainda, tinha uma banda de rock ali nos 2007, mais ou menos. Segundo que, até para finalizar aquele assunto, que é um assunto chato, que eu nem gosto muito de entrar, porque acaba sempre dando um pouco de discussão, eu não gosto. Mas, gente, isso não é uma questão política, né? Não é uma questão política, é uma questão de saúde pública, é uma questão de vida ou morte. A gente não pode transformar isso numa questão política. Um remédio não é uma questão política. Um remédio é uma questão de saúde. Se tem eficácia, tomara a Deus, cara, eu rezo todos os dias pra gente ter uma vacina, um remédio, que seja esse remédio qualquer um. O cara não pode ganhar um prêmio porque indicou um remédio sem um tipo de conhecimento sobre o assunto, sabe? Não é uma questão política. Só queria deixar claro isso. No fundo do meu coração, não é uma questão política. É uma questão de saúde pública. Uma questão de saúde. É a questão da gente continuar vivo ou não. Sabe? Da gente, que a gente ama. Não é uma questão política. Não é. Eu não tô atacando nenhum político. Eu tô atacando quem ataca a vida. Só isso. Não é uma questão política. E não deve ser tratada como uma... Pode falar, desculpa, Alan. Isso mesmo, questão de saúde pública. E também eu queria falar para você sobre um cotidiano que acontece nas redes sociais, que são as fake news, né? As fake news com consumo excessante Facebook, WhatsApp também. E quais são os cuidados que podemos ter com as fake news também? E quais são os meios da gente poder distinguir o que é certo e o que é errado, e se já aconteceu isso com você também? Você pegou em fake news? Cara, uma vez eu tava no ar e aí apareceu tava apresentando o programa, e quando eu apresento o programa eu também faço a mesa de som, então é difícil porque você faz a mesa de som e fala ao mesmo tempo. É muito facilita, só que às vezes você acaba se perdendo um pouquinho, né? Raramente, eu gosto muito de fazer, eu acho que ajuda muito. E aí apareceu um perfil lá do
o Atlético Paranaense, igualzinho o perfil oficial do Atlético Paranaense, na hora nem vi o ticket lá de oficial. Rogério Ceni é o nosso novo técnico, uma arte super bem feita. Aí eu entrei, e atenção, Rogério Ceni é o novo técnico do Atlético Paranaense. Aí o Soler falou, ô burro, isso aí é fake news. E não era só eu, tinha várias pessoas caindo. Mas acho que foi a única vez que eu caí. Viu, Simate? Não foi só você mesmo, não. Nesse mesmo dia eu vi até lá no Sport TV, acho que o Daniel Pereira, narrador, também caiu nessa mesma fake news aí. Viu? Tá vendo? Não fique nervoso, porque muita gente caiu nessa daí. Mas, gente, eu acho que assim, tem várias notícias pra gente tomar cuidado. Quando é notícia de esporte, que é muito importante, claro, você tem que checar, ver aí se é um site sei lá, ver aí notícia, procurem outros sites grandes para você poder confirmar, para ver se aquilo é verdade ou não. Mas quando é um assunto de saúde pública e pode envolver outra pessoa, né? A pessoa roubou tanto e às vezes não é verdade, você acaba atrapalhando a vida das pessoas e dos familiares das pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. A minha dica é você sempre checar em grandes sites de informação, em rádio. Se você vê ali, sempre dá um Google lá, sei lá, aparece lá. Deixa eu ver uma notícia. Guilherme Simati virou um morcego. Digita lá no Google, coloca notícia, tem a aba lá notícia, você vê se é verdade ou não, entendeu? E eu acho que é o melhor caminho para você poder. E antes de você divulgar uma notícia, faça isso. Porque às vezes você passa uma desinformação, você muito mais atrapalha do que ajuda. Eu tive um problema muito sério, assim, com familiares um pouco mais distantes, que eles estavam divulgando lá da família várias fake news. E para mim isso é uma ofensa, porque eu trabalho com isso. E fake news pesadíssimas, né? Sei lá, coisas alucinadas. Fulano de tal que é uma ditadura no Brasil e o fulano de tal tá na oposição, sabe? Como é que a oposição vai chegar? Cara, coisas completamente... E não as pessoas simplesmente elas adotam esse discurso e acabam muito mais informando do que informando, né? Então, eu acho que para nós jornalistas, a gente vive disso. Eu estou indo para a rádio todo dia. De alguma forma, a gente está se arriscando também, porque a nossa profissão é uma profissão essencial e importantíssima. A maior ofensa que eu posso receber é alguém compartilhar uma notícia falsa, sabe? Valorizar muito a minha profissão. Assim como os médicos devem pensar da mesma forma quando se indica um remédio que não tem eficácia contra um problema. Eu acho que eles se sentem ofendidos. Eu acho que eles se sentem ofendidos assim como eu me sinto ofendido com as fake news. Então vamos dizer que a cloroquina, por enquanto, ela é a fake news da medicina. Sem dúvida alguma. É um assunto realmente que no Brasil hoje em dia é assunto de saúde, não é política, mas as pessoas acabam confundindo realmente, e é lamentável. Esperamos que tudo isso se resolva. A gente vive uma crise política, né, no meio disso tudo. A última coisa que a gente precisava é uma crise política. A gente precisava de união, né, de todas as pessoas que comandam o país para poder resolver isso, e acaba não acontecendo. É realmente lamentável. Eu queria mandar um abraço pro Carlos Eduardo, o senhor Carlos Eduardo, padrasto do Vitor Duarte. Está fazendo aniversário hoje, seu Carlos Eduardo, 62 anos. Parabéns para ele, 20 anos de vida aí. Já é do grupo de risco, né? É verdade. Parabéns para ele. Ficar em casa lá em Sorocaba, a terra do Vitor Duarte, para ficar na casa dele, quietinho lá. 62 anos, muito bem vividos, tenho certeza, e muitos que virão ainda aí. Parabéns para ele, um grande abraço, sempre nos acompanhando também, o senhor Carlos Eduardo. 5h14, vamos terminar então essa live, agradecendo demais, Simate, a sua participação, tá? A sua gentileza, desde o primeiro contato que eu fiz com você prontamente já atendeu e aceitou o pedido de live, da entrevista, e não teve nenhum tipo de problema com isso, a simpatia, a gentileza, com a gente que está começando agora, engatinhando aí na nossa carreira. Eu também estou começando agora, João. Então, vamos dizer que a gente está no mesmo barco, mesmo, né? Vamos colocar assim. Então, eu gostaria de agradecer demais e desejar sucesso na sua carreira, sempre na Rádio Bandeirantes, e, enfim, todas as áreas da sua carreira aí que você tiver que fazer, que seja
muito bem feito, com muito sucesso, viu? Muito obrigado pela sua participação. Esperamos que possamos ter mais vezes aí, nos encontrar mais vezes em novas jornadas dessa nossa carreira aí. Um grande abraço a você. O Vitor Duarte está agradecendo também, te dando parabéns. Ele falou que é uma honra ter você em nosso projeto. E portas sempre abertas aqui. Muito obrigado, viu? Até a próxima, viu, Smart? João, Alan, Vitor, prazer é meu. Eu achei a entrevista muito legal, muito bem conduzida. Temas bem legais, eu me senti muito à vontade. Acho que eu falei até demais, besteira até demais. Mas eu espero que as pessoas entendam assim e é isso. E se cuidem, sabe? Acho que a gente... Pô, eu não vejo a hora, cara, disso tudo acabar e poder tomar uma cervejinha aqui no bar perto de casa, de poder voltar a beijar minha família, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu admiro. Eu sou muito de contato físico, de abraçar as pessoas. Inclusive, tem gente até que tira o sarro meu lá na Rádio Bandeirantes, alguns amigos meus, porque eu tô toda hora encostando. Agora não, né? Então eu não vejo a hora de tudo isso acabar e poder voltar a poder fazer coisas que eu gosto. E eu acho que depois que tudo isso acabar, vai ser muito importante a gente também ter um auxílio psicológico, que é uma pancada para todo mundo, e essa pancada depois vai ter que ser cicatrizada e a gente vai se reerguer. Foi um prazer, eu fiquei muito, muito contente, muito, muito, muito livre para poder falar tudo que eu gosto e me senti muito à vontade. Peço desculpa se eu ofendi alguém, se alguma pessoa não concorda comigo e não gostou do que eu falei, mas é isso. Beijo bem grande para todo mundo que assistiu. Um grande abraço, valeu, Simate. Esse foi o Guilherme Simate da Rádio Bandeirantes. Mais uma live concluída com um sucesso sensacional. E a gente volta aí na semana que vem. Já vou então já adiantar que segunda-feira mais um convidado. Em segunda-feira, Rafael Sgrillis. Opa! Na Rádio Tropical FM. Vai estar com a gente. Parceiro do Gui, né? Parceiro seu também, né, Simate? Parceiro, trabalhei com ele na Rádio Globo. Gente boníssima. Não trabalhei na Band porque eu entrei um pouquinho depois do fim da Rádio Bradesco, que era uma grande rádio. Mas o Sgrillis é um grande profissional e com certeza vai acrescentar muito. Um abraço para ele também. Então, segunda-feira, 7 horas da noite, é Rafael Sgrillis com a gente aqui. Tem mais gente também, mas a gente vai divulgando no decorrer da semana. Valeu, Alan, valeu, Simate, muito obrigado mais uma vez. A gente volta então numa próxima. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Seguimos. Mais uma entrevista sensacional. Lembrando que vai para o YouTube também. Quando terminar aqui, a gente joga lá no YouTube, youtube.com/Rádio Prorrogação. Você curte também nossas entrevistas, nossas lives. Valeu! Um abraço a todos, até a próxima.